é como uma série e a gente tem que enfrentar tudo que vier pela frente. Vikings. Ou um exército romano. Haja sangue frio pra encarar tanta tensão. Tô aqui. Perfeito. Séries são emocionantes. Mas não tem nada como a vida real. Para a nova temporada da sua vida, novo Renault Duster. Veja como a OptiÓculos está pensando no seu bem-estar. Oferecemos a opção de atendimento individual com horário agendado. Utilizamos máscaras de proteção e álcool em gel para proteger você e a nossa equipe. Higienizamos todos os equipamentos e as armações antes de você provar. Mantemos distância segura e seguimos um protocolo completo para preservar sua saúde. Tudo isso para você continuar vendo o que a vida tem de melhor. OptiÓculos. Viva suas escolhas. Agende seu horário. Loja das Torcidas, no Bragança Garden Shopping. Loja das Torcidas, no Bragança Garden Shopping. Você já pensou em encontrar tudo o que precisa em um só lugar? Bragança Embalagens com você desde 1991. Mais de 5.000 itens em estoque, 1.000 metros de loja, fácil acesso e amplo estacionamento. Embalagens, descartáveis, produtos de limpeza, papelaria office, utilidades em geral, artigos para copa e cozinha. Bragança Embalagens, na Avenida Santa Isabel 703, na Vila Aparecida. Também tem disque entrega pelo 11 40 35 5500. Veja mais em nossas redes sociais. Venha, você vai gostar. Banca da Andréia no Mercado Municipal. Tudo fresquinho e com a qualidade que só a Banca da Andréia tem. Frutas, legumes e verduras para você e sua família. Entrega a domicílio 11 99944 8479. Banca da Andréia no Mercado Municipal. Bora Viver Turismo, viagens nacionais e internacionais. Venha conhecer as maravilhas do Brasil e do mundo com a Bora Viver Turismo. Passagens aéreas, reserva de hotéis, seguro viagem, resort, ingressos, cruzeiros e tudo para a sua viagem e de sua família. Consulte valores e formas de pagamento. Bora Viver Turismo. Ligue 4603-4908 ou 99648-2447. Nas redes sociais. Bora Viver Turismo. Odonto X, diagnósticos odontológicos por imagem. Aqui você não precisa agendar o seu horário. Temos uma equipe especializada, sempre pronta para atender você. Tomografia, documentação ortodôntica, panorâmica e agora também escaneamento intraoral. Odonto X, Rua Santa Clara, 371. Telefone 40 34 22 34. Acesse nosso site odontoxdiagnósticos.com.br. Mori Autopeças, tudo em peças automotivas, nacionais e importadas. Tudo para o seu carro você encontra na Mori Autopeças. Óleos, lubrificantes, acessórios, tudo está aqui, com grande estoque para você. Mori Autopeças, Avenida Santa Isabel, 618, Vila Aparecida. Ligue 2473-6956 ou no WhatsApp 99542-0397. Mori Autopeças. A bola rola, leve e solta por aqui. Oh, olha
Olha, nesse time só tem fera. A equipe do esporte entra em cena e faz a festa da galera. A bola rola, leve e solta por aqui. Oh, olha, nesse time só tem fera. A equipe do esporte entra em cena e faz a festa da galera. E aqui a bola rola, leve e solta por aqui. Oh, olha, nesse time só tem fera. A equipe do esporte entra em cena e faz a festa da galera. A bola rola, leve e solta por aqui. Oh, olha, nesse time só tem fera. A equipe do esporte entra em cena. Cadê a nossa abertura, diretor? Aquela aberturinha bonitinha, já foi? Atenção, torcedor do Brasil, tá tudo pronto, vai começar os corneteiros, o time já está escalado. Corneteiros com o palmeirense Wagner Neres na zaga. No meio só poderia ser o São Paulino Silas Costa. Na linha de frente, o maloqueiro e sofredor Elber Foltran. É ele mesmo, qualquer semelhança é mera coincidência. E liberado do asilo tem o santista Luiz Carlos, representando a torcida não tão jovem. 2000 anos depois. Sob o comando do professor Sérgio Loreto, esse entende muito. Sabia não? Ainda à disposição e disposto a participar da pelada tem Ricardo Vieira. Ninguém sabe por que é conhecido por Doca. E o coroinha Pietro Loreto, esse é o faz tudo da galera. Corneteiros, quero ver quem aguenta essa turma. Corneteiros da galera. A bola rola, leve e solta. Agora sim, meus amigos, muito boa noite. Estamos por aqui em Corneteiros Especial, segundona, 18 de maio. E olha só, o nosso convidado já na tela, Dr. Marco Aurélio Cunha. Que alegria, hein? Com o São Paulino Silas Costa, com o Wagner Neres, o nosso palmeirense, com o Elber Foltran, o Maloca, o nosso corintiano. Hoje sem o santista, o tio Luiz. Mas é claro, com a sua participação também, você vai poder perguntar com a gente, participar do programa. Afinal, é um programa especial. Dr. Marco Aurélio Cunha, em Bragança Paulista. Uma pessoa respeitada, mas em São Paulo, no Brasil e no mundo. Quem não conhece o Dr. Marco Aurélio Cunha? E por isso, hoje, o nosso carinho a todos que participam com a gente também, por Dr. Marco Aurélio Cunha estar aqui. E antes de mais nada, eu peço licença aos nossos convidados. O Silas Costa vibrando como São Paulino que é, sabe da importância da gente ter uma personalidade hoje nos corneteiros. Dr. Marco Aurélio Cunha, que alegria reencontrá-lo, mesmo que à distância, nesse momento tão difícil que estamos vivendo aí com a pandemia, com o coronavírus, mas é muito bom tê-lo aqui com a gente para a gente poder se alegrar pelo menos um pouco, falar de futebol, contar boas histórias. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, um abraço a todos de Bragança. Sérgio, obrigado pelo carinho aí do convite. Nesse momento de tantas lives aí, eu tenho evitado muitas vezes falar, porque não tem muito assunto, então qualquer ponta de polêmica já se coloca aí como verdade, né? Então é melhor às vezes evitar, ainda mais estando na CBF, que é um lugar que eu prezo muito e tenho que ter a minha privacidade empresarial lá também mantida, dos interesses e da questão de hierarquia também, especialmente, mas é um prazer estar com vocês e poder falar um pouquinho de futebol de uma forma descontraída e não muito compromissada. É isso, e a gente agradece mesmo, fique à vontade, responda aquilo que o senhor entender que pode responder, não responda o que não puder responder, mas faça um grande programa, se divirta com a gente aqui nessa noite, né, Silas Costa? Porra, não é, Loredo? Boa noite. Doutor, muito obrigado aí pela presença, né? E me ajudar aqui, porque estava ficando muito difícil o assunto aqui no Corneteiros, porque, coitado, se a gente vai falar de Mundial, o palmeirense não participa. O corintiano até hoje não consegue explicar o tal de 2 Mundiais e uma Libertadores. Então o papo está ficando meio... Então a sua presença agora aqui brilhanta e faz com que o papo possa fluir. O santista, coitado, dessa pandemia não pode nem participar de live, porque é um grupo de risco muito grande, né? Então, seja muito bem-vindo aí, boa noite e obrigado mais uma vez pela presença aí. Eu que agradeço a cada um de vocês aí, me dar esse espaço, especialmente Bragança, que é um lugar que eu vivi, que eu fui muito feliz, tenho grandes lembranças daí,
da região de Bragança, Atibaia, enfim, todo mundo que a gente ficava às vezes hospedado para concentração, lá em Atibaia, como treinávamos no nosso estádio, era um momento diferente do futebol, era mais romântico, os jogadores sentados ali nos degraus em frente ao estádio antigo Marcelo Stefani, hoje na Bia Bichedi, e era gostoso ficar ali com o Pingué, trocando ideia, jogando conversa fora. O pessoal ia de bicicleta, depois começou a comprar carro, depois começou a ter carro do ano, enfim, aí as conquistas vieram e graças a Deus todos evoluíram muito, e a maioria, não sei se maioria, mas grande parte continua morando em Bragança, o que mostra a cidade afetuosa, carinhosa, as pessoas bondosas. Eu só tenho coisas boas a lembrar de Bragança. Seu boa noite também. Seja bem-vindo hoje com a presença do Dr. Marco Aurélio Cunha com a gente, Wagner. Boa noite, doutor. Prazer estar falando com o senhor. Figura aí descontraída, que sempre animou o futebol, né? Hoje em dia é tão difícil achar alguém assim no futebol que leve com leveza, né? Com brincadeira. E ver o senhor remete a uma lembrança, quando eu tinha rival, né? Quando o São Paulo ainda era rival, porque hoje em dia tá difícil. Tem umas perguntas depois para fazer para o senhor, mas deixo aqui meu abraço e admiração aí pelo seu trabalho. A gente, mesmo de longe, acompanhou, né? E você é uma figura que faz falta no futebol. Essa é a verdade. Muito obrigado. Você é irmão do Alex Bruno, não? Não. Alex Bruno? Não. Pega a foto do Alex Bruno aí para ver. O Alex Bruno que jogou, foi campeão da Libertadores, titular. Zagueiro. Jogo contra o Atlético Paranaense. É irmão sósia do Alex Bruno. Pode olhar. Olha lá nosso diretor aí, depois pode buscar aí, diretor. Alex Bruno jogou no São Paulo, né? E tem razão, doutor. E atualmente, de óculos, tudo. Ele é uma figura muito boa, a gente gosta muito dele, foi importantíssimo. O futebol tem grandes coadjuvantes que são muito pouco lembrados. Então eu gosto muito de falar dele, falar do Renan, o Marco Antônio. O Richarlison era protagonista, jogou muito, jogou mais de, sei lá, acho que 300 partidas pelo São Paulo. Mas as pessoas não lembram só dos grandes ídolos e esquecem. Ed Carlos, por exemplo, foi fundamental, né? Então tem muito lá o Alex Bruno ali, ó, esse novinho, né? Agora, pegando uma foto dele no Instagram agora, aí vocês vão ver. Hoje ele tem uma barbearia, tá morando lá em Blumenau. E a Sara, a esposa, os filhos, eu os acompanho, porque para nós que trabalhamos em futebol, o mais importante é a gente não perder o relacionamento. Tem cara que acha que jogador de futebol é descartável, né? Que é enquanto dure. E graças a Deus eles guardam comigo aí uma amizade que fica para sempre, e sempre a gente se socorre de alguma informação, ou eu como médico ajudo em alguma coisa. Então é muito gostoso ter a companhia deles ao longo da vida e não só naquele momento que jogou, usou e jogou fora. É isso. E o Maloca, o corintiano, Elber Foltran, seu boa noite também no programa de hoje, com o Dr. Marco Aurélio Cunha aqui. Diga aí, Maloca. Boa noite, pessoal. Não tenho palavras para agradecer sua presença, doutor, no nosso programa. É uma honra tê-lo com a gente. E como o senhor disse, dos coadjuvantes do futebol, na verdade, são muitos coadjuvantes. Diretoria, técnicos que nunca são lembrados. Eu sou, não sei da época que eu vim, mas eu tenho prazer em conhecer algum técnico, algum árbitro antigo. As pessoas, tem várias pessoas que são coadjuvantes ao futebol que merecem seus parabéns. O senhor é um deles. Parabéns pelo seu trabalho que foi feito nos times do exterior. No São Paulo, um puta de um trabalho que o senhor fez lá. É um adversário São Paulo, mas merece o parabéns. A torcida devia ver isso, todas as torcidas. As pessoas têm que ser parabenizadas pelo seu trabalho, e o senhor é um deles. Obrigado. Aí, o Maloca também, o pessoal está dizendo que o Silas está babando com o Marco Aurélio Cunha, mas já teve aí o Maloca também agora, né? Se rendendo ao doutor Marco Aurélio nem Cunha. conheço mesmo. Não, mas o Loredo, né? O Wagner está feliz também, Loredo.
Porque, afinal de contas, o doutor não trabalhou no Guarani da capital, mas trabalhou no Guarani do interior. Então tá tudo certo. Tá tudo. Poxa, você imagina aquele Guarani com Amoroso, Luizão, Edu Lima, né? Que time, Pereira de zagueiro central. Era um timaço, que time. O Edilson, começando o Edilson. Eu lembro quando o Bettini levou o Edilson para lá, jogava no Tanabi, nós fomos vê-lo jogar. Contratamos em 7 meses a Parmalat e o levou para o Palmeiras e fez história lá no Corinthians, em todos os clubes. Então, Guarani é um clube que tem realmente uma história muito grande no futebol brasileiro, de Careca, Evair, imagine do o tamanho desse clube. Até o Tite jogou aquela final de 86, então é um time também de camisa, o Guarani. Os momentos do futebol mudam, mas a história ninguém tira. E olha só, pessoal, hoje com o Dr. Marco Aurélio Cunha, é claro, e a gente já sabia disso, seriam muitas as perguntas, na medida do possível, a gente vai fazer algumas perguntas aqui ao Dr. Marco Aurélio Cunha, mas é claro, tem também as perguntas do Silas, do Maloca, do Wagner, né? E a gente só tem a agradecer a todos que já estão acompanhando, e a gente teve, né, Ricardo, alguns torcedores também que enviaram perguntas, e eu quero já aproveitar para dar esse pontapé, a primeira, que daí a gente começa também aí para que o Dr. Marco Aurélio recorde os bons momentos com o Bragantino, aí tem bastante coisa para falar, é claro, do São Paulo, o torcedor de São Paulo na expectativa do que pode vir pela frente aí no São Paulo, mas vamos colocar aí já também a primeira pergunta na tela para o Dr. Marco Aurélio Cunha. Salve, salve, meus amigos corneteiros. Olá, Marco Aurélio Cunha. Sou um profundo admirador do seu trabalho e eternamente grato por tudo aquilo que você fez aqui no nosso querido Massa Bruta. Quero te fazer uma pergunta. Olha só, Marco Aurélio. Em 1991, seu coração ficou dividido? Um abraço do Alex Barbosa, de Bragança Paulista. Obrigado, Barbosa. E aí, um grande doutor, abraço. São Paulo e Bragantino em 91. Alex, quer saber como está o coração? O meu coração ficou muito dividido, mas o meu lado profissional falava mais alto. Em nenhum momento que eu trabalhei em clubes que não eram o São Paulo, e algumas vezes enfrentamos o São Paulo, pelo Guarani, pelo Bragantino, pelo Santos, em nenhum momento eu deixei de fazer o meu papel profissional e torcer pelo clube que eu estava trabalhando. É a mesma coisa que perguntar para o Muricy se ele torceu para o Santos contra o São Paulo, quando era treinador do Santos. Claro que sim. Agora, aquele momento realmente foi um momento bem difícil para mim, porque eu estava no São Paulo até 6 meses atrás, e ali todos os jogadores da base, Cafu, Antônio Carlos, que estavam naquele campo, o Tilico, que eu ajudei tanto a ter estabilidade no São Paulo, tão criticado que foi quando foi contratado, né? Raí, enfim, tinha muita gente ali que era realmente muito minha amiga, que eu cuidava deles até posteriormente à saída do São Paulo. Então era legal vê-los felizes também, né? E claro, como São Paulino, o São Paulo fazer uma grande conquista também dividia o coração. Até o fim do jogo, evidentemente eu torci pelo nosso Bragantino, lutei pelo Bragantino para que o Bragantino profissionalmente ali, eu também tinha relação com todos os jogadores e dirigentes, o meu papel era naquele momento estar ao lado do Bragantino e assim eu estive, né? Agora, depois que ganhou o São Paulo, obviamente, também fica uma ponta de felicidade, porque já que é para perder, que perca para o São Paulo. Você como São Paulino, doutor, uma pergunta que desde aquela época, e olha que já são aí praticamente, né, agora 29 anos, muitos São Paulinos afirmam que se o São Paulo não tivesse sido campeão brasileiro em cima do Bragantino em 91, que provavelmente é difícil prever, mas as conquistas, Libertadores, aquilo que veio na sequência, poderia ter sido interrompido e não ter ocorrido, porque o Tele Santana vinha de vice em 89 com o Vasco e vice de 90 com o Corinthians na final. Se fosse um terceiro vice-campeonato em 91, muitos apontam que o Tele não resistiria, que seria demitido. O senhor acha que isso era bem provável de acontecer realmente? Que ali foi, né, vamos dizer, o ponto para a ascensão definitiva em termos de Libertadores, Mundial do São Paulo Futebol Clube? Aquele jogo tem muitos bastidores interessantes que, obviamente, alguns eu não posso falar. Depois que passou, eu soube claramente, né?
Eu acho que sim, eu acho que ele estava muito pressionado, porque havia perdido o campeonato para o Corinthians no ano anterior. O trabalho dele era evidentemente espetacular, mas infelizmente naquele momento eu acho que ele passou por dificuldades. E mais, se o São Paulo não tivesse ganho aquele campeonato brasileiro, não teria ido para a Libertadores em 92, não teria ganhado a Libertadores. Por ganhar a Libertadores em 92 e o Mundial, ele foi a Libertadores de 93, que ganhou e foi campeão mundial de novo. Então, se aquele jogo lá, quando eu me lembro bem do Silvio sendo empurrado pelo Ricardo Rocha dentro da área, e o Wright mandou o jogo seguir, se por alguma razão o Bragantino tivesse ganho aquele jogo, obviamente a história do São Paulo seria outra, completamente diferente. Mas apesar que o São Paulo mereceu ganhar aqueles 2 jogos, o Bragantino jogou muito bem no Morumbi, muito bem. Tivemos um gol ali que o Mazinho cabeceou a própria mão, assim, o gol estava em frente e a bola bateu na mão dele e tirou a possibilidade do gol. E o gol que o Mário Tilico fez foi uma sequência de lances incríveis de geometria. O Bernardo acerta uma cabeçada praticamente de fora da área, bate na trave, o Miller fura. A furada do Miller permitiu ao Tilico pegar a sobra da bola. Ele bate cruzado, a bola passa por baixo da perna do Mauro Silva, passa um dedo da mão do Marcelo, praticamente bate na trave e entra. Se analisar aquela geometria daquela jogada, é algo assim que talvez estivesse decidido já que tinha que ser o São Paulo campeão. E o Bragantino jogou um primeiro tempo primoroso. Depois do gol, perdeu um pouco a força, mesmo assim trabalhou para jogar e ganhar, e perdemos de 1-0. Em Bragança, o São Paulo jogou melhor que o Bragantino. Talvez o Bragantino precisando fazer 1-0 para ficar em 2 resultados iguais e ser campeão, né? O Bragantino estava mais pressionado, havia muita torcida do São Paulo também, e naquele momento eu acho que a camisa do São Paulo pesou mais e o São Paulo jogou melhor, tanto que o Flávio no fim do jogo meteu uma bola no travessão, no contra-ataque. Eu tenho o filme do jogo todinho na minha cabeça. E, enfim, eu acho que o São Paulo mereceu, e talvez construir essa história toda precisasse passar pelo Bragantino, e para o Bragantino o vice-campeonato obviamente não é o que se queria, mas ficou muito bom também um vice-campeonato brasileiro para o Bragantino. Pela história do São Paulo mereceu ganhar aquele jogo e ganhar aquele campeonato. Vai lá, Silas. Beleza? Doutor, aqui a gente não pode aliviar. Então, a semana inteira aí, nós recebemos muitas perguntas, né? Muitos questionamentos, muitos elogios à sua pessoa e ao seu profissionalismo, o respeito que você teve sempre com todas as outras torcidas também. Então, é incrível o carinho das outras torcidas também. Não dá para esquecer o saudoso Dr. Osmar também, e os seus embates ali muito divertidos e esclarecedores também. Acho que é uma saudade especial que eu tenho, assim, de ver vocês debatendo de uma forma limpa, respeitosa, e como o Wagner falou, faz muita falta de futebol. Mas eu não posso deixar de perguntar o seguinte: o senhor será o próximo presidente do São Paulo? Olha, se dependesse de mim, eu seria. Ocorre que o São Paulo tem ali uma ordem, né, e uma situação de grupos políticos, de organização, de candidatos, de pretendentes, e é um conselho de 240 conselheiros, e vai se renovar o conselho com 100 novos conselheiros, vai aumentar um pouco de 80, passará a 100, né, e portanto teremos aí mais 20 conselheiros no total. E ali aquele pequeno colégio eleitoral decide. E ali existem muitos grupos, muitos arranjos para escolher aquele que será o presidente do São Paulo. Eu estou passando por uma fase de conversa com vários conselheiros, de encorpar uma eventual candidatura, talvez eu seja um pré-candidato, que muitos querem, outros não querem. Alguns falam exatamente por ter trabalhado em outros clubes e tal, uma grande bobagem, mas claro que todos têm o direito de pensar o que quiserem, né?
se fala muito, é engraçado, né, como são as antíteses, né? Se fala muito em futebol profissional, tem que ser profissional, tem que pôr gente que conheça futebol, tem que contratar os melhores profissionais. E o fato de você ser profissional, ter sido profissional, ainda sou da CBF, isso de repente vira uma situação desconfortável. Então o discurso é feito conforme o interesse da ocasião, né? Mas eu tenho muita gente muito séria do São Paulo que quer que eu saia candidato. Zé Carlos Ferreira Alves, desembargador, já foi presidente do conselho. Zé Alexandre Mendes, já foi vice-presidente de futebol. Eu estou citando 2 só para não falar de tantos, porque todos esses são conhecidos. E nós temos conversado muito através de videoconferência com muita gente, telefonado. Muitos querem que eu saia candidato, outros têm a mesma pretensão que eu, e eu tenho que respeitar esse desejo. Tem gente que fala, poxa, eu estou do seu lado, mas eu também quero ser o candidato, também me sinto possível para ser um candidato no São Paulo. E eu tenho que lidar com essa história de forma muito respeitosa, saber até onde as pessoas poderão estar comigo e fazer disso uma força boa, e ela já existe, ela já é verdadeira, mas falta compor alguma coisa para a gente poder disputar a eleição de São Paulo. Disputar já é algo muito importante, ganhar muito melhor. Hoje, oficialmente, quem já confirma é o Júlio Casares, é isso, Marco? Pelas notícias, sim, ele já se confirmou como candidato da situação, é importante que se diga isso, porque muitas vezes se fala que não é situação, mas estão lá há 10 anos trabalhando, nunca saíram, participaram de todas as eleições pela situação. Então, o ônus também de ser situação é difícil. Quando ganha é muito bom. Quando perde, todo mundo quer fugir da pecha de situação. Eu mesmo votei no Leco, era o Leco contra o Pimenta. E naquela época, naquele momento, o Leco estava mais inserido no futebol. Mas vê como são as coisas. Hoje o Pimenta é do Conselho de Administração do São Paulo, o Júlio Casares é do Conselho de Administração do São Paulo e o Leco é o presidente do São Paulo. Mas parece que quem votou no Leco é o culpado. Eu estou sem estar lá há 10 anos. Voltei em 2016 para ajudar o time numa fase muito difícil, estava 1 ponto do rebaixamento, o CT invadido, então, graças a Deus, conseguimos superar aquela situação difícil. E veio o Rogério Ceni, eu voltei para a CBF, e a história depois vocês conhecem. Mas eu acho que todo mundo lá é São Paulino, todo mundo quer o melhor para o São Paulo, todo mundo busca o seu espaço político, alguns com interesse mais pessoal, outros, sei lá, eu só penso no São Paulo, não penso em mais nada, porque a minha vida já está bem construída, né? Eu já participei de tudo no futebol. Para ter uma ideia, todas as competições esportivas do futebol eu estive presente, todas, né? Não vou falar Champions League, porque obviamente eu moro no Brasil e não sou jogador de futebol. Mas aquelas que eu pude participar, participei de Copa do Mundo pela seleção da Jamaica, lá do René Simões, Walter Gama, fui o médico da seleção da Jamaica na Copa de 98 na França, trabalhei na Copa Feminina, 2 Copas do Mundo Feminina, tive na Olimpíada do Rio de Janeiro com a seleção feminina, tive nos Jogos Pan-Americanos e fomos medalha de ouro com a seleção feminina, Libertadores, sei lá quantas, Mundial de Clubes, com vitória em Libertadores, vitória em Mundial de Clubes. Enfim, também sou muito feliz e orgulhoso de ter sido campeão catarinense pelo Figueirense, campeão paulista pelo Bragantino. Então, onde, graças a Deus, a gente passou, houve resultados, né? E eu acho que isso é um credenciamento a poder estar à frente de um clube como São Paulo. Agora, pode ser que tenha gente que acha que não, e eu tenho que respeitar. Perfeito. E a gente percebe aqui, doutor, na manifestação, a torcida do São Paulo, o Silas é testemunha como torcedor, né, gostaria de vê-lo como presidente tricolor. Né? Pela torcida, o senhor seria o presidente. O Wagner Neres, a sua pergunta também, eu vou depois fazer uma loca também, fazer a pergunta, e daí eu dou uma passada com algumas perguntas também do pessoal que está assistindo, muita gente chegando, Marco Aurélio Cunha com a gente aqui nos Corneteiros. Diga lá, Wagner. Vou dar um abraço para a galera que está assistindo, amigos são paulinos aí, estão enlouquecidos com a presença do doutor. E, nunca vi o Silas tão feliz nesse programa, hein? Estamos aqui 4 vezes, a primeira vez que comemora alguma coisa. Acho que é o mais próximo.
eu acho que é o mais próximo de um título que o Silas passou nesse tempo. Mas eu queria falar o seguinte, eu tenho saudade do meu rival, né? Que na época que a gente tinha rival, né? O São Paulo a gente podia considerar rival hoje em dia. E eu queria falar o seguinte, são duas perguntas. Uma do Vinícius, lá da Moca, meu amigo, perguntando se o atual momento do futebol, né, com o Covid, se isso vai mexer nas estruturas em termos de ranqueamento. Por exemplo, Palmeiras e Flamengo podem ser prejudicados com isso, algum outro clube pode tomar esse lugar. E segundo, por que o São Paulo se apequenou tanto, doutor? Ué, vou pela última pergunta. O São Paulo nunca se apequenou, você está confundindo. Nós temos um estoque de títulos. Nós temos um estoque de títulos que supera, obviamente, todos os outros no Brasil. Então, esse estoque de títulos nos dá uma garantia, um lastro muito grande para a gente nunca se apequenar e ser, honestamente, mais vencedor que todos os outros clubes brasileiros. Isso não significa que nós estejamos num grande momento. Não, nós deixamos de ganhar 10 anos e ainda continuamos sendo o clube mais campeão internacional desse país, com 10 anos defasados de títulos. Então imagine o tamanho do São Paulo. Imagine o tamanho do São Paulo. Mas eu acho que nós temos realmente que retomar aquele tempo que o São Paulo era protagonista, pioneiro, vencedor absoluto, né? E isso a gente tem que reconhecer que deixamos de fazer. Então demos uma linhazinha para os que estavam mais atrasados, eles evoluíram, nós retardamos o nosso desenvolvimento, talvez tenha sido bom em termos competitivos. Olha a alegria de vocês por estarem num bom momento, né? Era monótono ser São Paulino, né? Todo ano, todo final de ano, terminava o ano, São Paulo campeão. São Paulo campeão. Aí eu saí em 2010. Eu saí em 2010. E claro que não é porque foi a minha saída, mas com certeza aliviou muito para todos os outros eu não estar lá, porque assim vocês puderam ganhar um pouco mais, né? E agora, claramente, um dia a gente pode voltar e aí, por favor, comecem a sofrer novamente. Para. Adiantado, Ivan. Tem outra pergunta. Jantou o nosso palmeirense na hora da janta. Você perguntou errado, Wagner. É que eu fui pela última pergunta, tem mais duas aí que eu não sei quais são. Quais eram? O qual? Tinha mais duas perguntas que antecediam a última. Sobre a estrutura do futebol brasileiro, se alguma coisa pode mudar drasticamente. Vamos lá. Perfeito, lembrei. Tudo vai mudar, tudo vai mudar. As dificuldades serão muitas, especialmente econômicas, né? Eu acho, com toda a sinceridade, como médico, eu acho que está se fazendo um excesso absurdo de medidas de controle que eu não consigo entender. O vírus, nós estamos parecendo aquele japonês que ficou intocado 20 anos e a guerra já tinha acabado, né? E ele não saía com medo da guerra. Nós temos que enfrentar a pandemia, protegendo os vulneráveis, protegendo as pessoas com comorbidade, mas eu pergunto para você aqui, ninguém tem certeza de nada. Eu, como médico ortopedista, não sou infectologista, mas leio, tenho grandes amigos brilhantes médicos nessa área, converso com eles por telefone. A sensação que eu tenho é que ninguém tem certeza. Então se toma uma medida radical de encolhimento, recolhimento e enfim, de confinamento. Eu te pergunto, até quando? Até quando? Agora eu pergunto para você o seguinte, o caixa do banco não tem problema? Não tem problema. Ele trabalha. O segurança não tem problema? Ele está trabalhando. O sujeito do prédio aqui de baixo, o rapaz, o porteiro, ele não tem problema? O motoboy que traz comida não tem problema? Qual que é a diferença dele? Ah, não, aglomeração. Peraí, é só regrar, é só você fazer algo que seja saudável, que as pessoas possam circular, que evitem aglomerações, mas o trabalho é fundamental. Não é possível, eu estou muito bem na minha casa, a minha casa é boa, eu tenho conforto, a minha despensa tá boa, se precisar eu vou lá e compro, mas e quem não tem nada? Tem pessoa que dorme em algum lugar, ele não tem casa, ele dorme lá, e mora num cômodo, 2 cômodos, com 5, 8 pessoas. Ele tem o colchão dele no chão, ele dorme, no dia seguinte ele levanta e vai trabalhar.
ele vai trabalhar, seja lá do que for, autônomo, trabalhando como ambulante, ou trabalhando no supermercado, ou trabalhando em qualquer outra direção. Ele não tem espaço para ele estar em confinamento social. Então, em algum momento, todos serão atingidos por a pandemia e, obviamente, isso vai imunizar a população. Alguns, quando se fala vão morrer, obviamente, toda meningite, me lembro da meningite, quantos, infelizmente, morreram de meningite e algumas infecções virais do inverno, isso existe. E nós temos que ter medicação, controle, hospital. E esse período de confinamento permitiu que houvesse uma organização de saúde para atender essas pessoas. Isso foi importante. Agora, a partir de agora, retomar as atividades de forma responsável, mas as pessoas jovens têm que voltar aos seus postos de trabalho. Eu não posso entender que até quando? A pergunta é, até quando? Esse confinamento que destrói, não é a economia do país, não, ficar falando sob o ponto de vista de ser majoritário, dono de empresa, não, destrói a economia doméstica. Como é que esse cara faz para levar comida para casa dele? Ele tem que estar trabalhando. Então eu acho que é um excesso, nós estamos achando que passar álcool gel e limpar a sola do sapato resolve. Gente, o vírus está por aí, ele vai ser expandido. Uma vez que você tocou em alguma coisa, pegou uma nota de dinheiro ou apoiou num lugar, é possível que você se contamine. E todo esse confinamento absoluto não representa muita coisa. Então, acho que tem que ter responsabilidade, higiene, cuidado, distanciamento razoável, mas o mundo tem que voltar a girar. E essa é a minha opinião desde o começo dessa pandemia. E, claro, eu acho que todos as economias vão estar comprometidas com isso. Imagine o turismo, a hotelaria, imagine isso. Imagine os grandes eventos, os musicais, os músicos, cantores, atores, enfim, todos aqueles que levam entretenimento às pessoas. Chega uma hora o Netflix vai esgotar também. As séries vão esgotar também. E alguém vai ter que começar a fazer a roda girar de novo. Então, eu particularmente acho que nós temos que começar a flexibilizar isso, enfrentar a infecção viral. As pessoas vão pegar o vírus, a maioria delas, 90%, vai ter qualquer sintoma, vai tratar, os hospitais já estão treinados, já tem terapêuticas mais atualizadas, enfim. E, lamentavelmente, teremos perdas, porque é algo ainda desconhecido que não tem vacina. Mas acho que você fechar a economia doméstica, não é a economia do patrão, não, é a economia doméstica dessas pessoas, o número de mortes e de problemas que teremos será muito maior do que, eventualmente, os que sofrem e padeceram pela Covid-19. Essa é a minha opinião. Então, todos os setores serão alterados, a menos que a gente tome uma posição madura de enfrentamento. Aí, e com a palavra do Dr. Marco Aurélio Cunha, o tio Luiz se sentiu representado nesta noite, mesmo não estando no programa, porque o tio Luiz sempre defendeu essa tese, né? Nós combatemos com o tio Luiz, né, alguns desses argumentos, mais válidos e importantes. Tem torcedor dizendo até Dr. Marco Aurélio Cunha para governador, né? Não mais para dentro da brincadeira. Já não tem essa vocação mais. Né? O Rodrigo, filho do tio Luiz, parabenizando, o Pacu dizendo que o tio Luiz teve que viajar, mas enfim. E vamos lá, Maloca, aproveite, eu quero ver o que você vai perguntar aí para o Dr. Marco Aurélio Cunha. Você já viu que você veio falar bobagem aí, ele vai jantar você também, hein, Maloca? Jantou o Wagner. Não, amigão, eu sou comedido, eu conheço a figura, e o Wagner foi vacilão, cara. Vacilão, se lascou, cara, fez pergunta errada. Não vou perguntar para ele se ele é corintiano no fundo do coração, né? Isso aí eu não vou perguntar. Não, minha pergunta é a seguinte, aproveitando do Wagner, falando do Covid, não é nem o Covid, essa situação mundial, na minha opinião, salários de jogadores, de atletas, muita disparidade de valores, de números. É o momento do pessoal acordar não digo igualar, porque a qualidade de jogadores, isso influencia, lógico que influencia, mas
ter menos disparidade para isso. Está na hora do pessoal acordar, dos dirigentes acordarem, do próprio jogador, porque assim, temos hoje time que tem jogador ganhando 1 milhão e tem jogador ganhando 50 mil reais no mesmo time. Isso não tem cabimento. E esse jogador de 1 milhão, às vezes faz corpo mole. Tem jogador aí que o pessoal do Corneteiro sabe, eu odeio o cara só faz corpo mole, o cara só cai. É só propaganda, amigão. Vamos jogar bola. O futebol é feito de jogar bola, de jogadas bonitas, não de ficar caindo no chão. É um pouco radical essa sua posição. 50 mil é dinheiro pra caramba pro cara ganhar. Pô, pensa bem, o cara ganhar 50 mil. Tá errado ganhar 1 milhão, mas depende, ué. Se o cara é o máximo... Uma vez o médico virou para mim e falou assim, é um absurdo o jogador ganhar o que ganha, tal, papapá. Mas veja o que ele gera na economia, né? Veja quanto que ele consegue... Estamos falando antes do Covid. Quanto que ele consegue capitalizar a imagem dele em produto, em venda. Falei, olha, eu gostaria muito de vender um jaleco com o meu nome, Marco Aurélio, que todo mundo comprasse na rua um jaleco do Marco Aurélio, mas ninguém compra, né? Então o cara vende, tem o nome dele escrito Neymar, tem o mundo escrito Neymar. Você pega uma foto das Ilhas Faro, tem um moleque com a camisa da seleção escrito Neymar. Então isso é um produto, não adianta a gente combater isso. Ele vale o que ele vende, o que ele representa, o que ele produz. Só que tem um problema. Quando ele faz isso, ele já está no auge ou passou do auge. E ele é cobrado em campo. A imagem é extraordinária, mas a produção passa a diminuir. Por várias razões. O Daniel Alves nunca perdeu a sua produção. Então há jogadores que, embora veteranos, 37 anos de idade, Toninho Cerezo, né? Eles não perderam o amor ao Careca, não perdeu o amor ao futebol. Roberto. Mas essa juventude, ela hoje é muito consumista, é muito dispersa em relação à música, a passeios, enfim, a tudo aquilo que eu gostaria de fazer também. Pior que eles não estão errados, eles estão certos. Uma vez eu vi um grande jogador, que eu tenho boa relação, falar, eles reclamam que eu levo meus amigos nos lugares. Se você ganhasse o que eu ganho, você não levaria os teus? Falei, puta que pariu, tem razão. Eu levaria os meus também. Eu levaria os meus, que eu não ganho o que ele ganha. Então, às vezes, a gente fala muito pelo tom, eu vou ser muito sincero, de uma inveja impercebível que a gente carrega dentro da gente. Aquela, porra, o cara ganhou, eu não ganhei. Quer dizer, o cara ganhou na loteria, eu não ganhei. Não é que você tá com raiva do cara, mas é que você queria também ter esse tipo de oportunidade, né? Então a gente começa a ficar falando do cara, mas o cara, ele representa. Agora, o que não pode é perder o foco. Então quando você cobra o sujeito que ganha 1 milhão e não produz, é porque ele realmente perdeu o foco. Ou quem pagou, não pagou bem, não soube fazer o acordo com ele. Tá faltando um olho no olho, tá faltando uma cobrança de vestiário, um jogo da verdade. Ó, cara, isso aí não dá. E, infelizmente, os dirigentes hoje não têm a coragem de enfrentar o sujeito pelo que ele representa perante a torcida. Eu nunca liguei para isso. Uma vez eu falo isso, o Adriano fez lá um negócio, fui lá buscar ele dentro do carro, eu estou metade dele. Mas moralmente eu tinha que fazer isso e foi legal. Ele gosta muito de mim, encontrei com ele há pouco tempo no Rio e fui muito bem tratado. Então você tem que se impor perante esses jogadores para que eles saibam quanto eles custam e quanto eles têm que retornar o que ele custa. Aí se ele retornar, ele não é caro. Então vamos entender, eu chamo um cantor aí internacional para vir ao Brasil. Se ele lotar o Espaço das Américas, lotar o Morumbi, ele é barato. Mas ele custou 2 milhões de dólares. Ele é barato. Ele me deu 5. Agora, se ele vier aqui e não entrar ninguém, aí ele é caro. Mesma coisa jogador. Se ele não jogar, ele é caro. A partir do momento que ele faz gol, joga, é campeão, ele é barato. Então a gente julga pela frustração do que ele não realizou. Aí é um absurdo. Mas quando ele realiza, aí pode tudo. Então a gente tem que ter um pouco de equilíbrio em relação a essas emoções. Acho que está na hora, sim, da gente rever salários exagerados. Por quê? Porque a receita diminuiu. É assim, pô, eu ia lá, vamos lá, vou para Miami, lá passear, tal, legal. Pô, endureci. Pô, não vou para Santos, pô.
O que eu vou fazer? É assim a vida. E vai ser legal também, porque a minha cabeça vai estar construída para eu gostar da Praia de Santos, que eu passei minha infância lá, como eu gostei da de Miami um dia que eu fui. Agora, tem gente que não aguenta, se mata, puxa, arranca a roupa, quer dizer, mas não é assim. A gente tem que admitir que o momento hoje econômico é outro e que nós temos que nos adaptar a essa situação, inclusive os grandes jogadores. Ah, não posso pagar, então obrigado, segue a fila, vem o mais barato. E a gente vai tentar construir um time mais barato, mas porém competitivo. Às vezes tem um puta time caro e não é competitivo. Pega um time cascudinho, é competitivo. Então a gente tem que trazer o time competitivo que faça aquilo que o clube espera. E às vezes fica-se com a ilusão de que trazendo um grande jogador, tal, enfim, e não acontece nada e a conta chega. É igual comprar barco. Um dia você vai ficar contente porque vendeu. Tá aí, doutor Marco Aurélio Cunha, e eu vou pedir para o pessoal, né, a gente está vendo aí que tem muitas perguntas, então se vocês tiverem perguntas de amigos também aí, viu, Wagner, Maloca, Silas, e quiserem daí aproveitar e perguntar, eu aproveito para mandar aqui alguns abraços, o Marco Aurélio Cunha, o Anderson Chene, nosso amigo da imprensa, está mandando um abraço ao senhor, o Ricardo Miura, está aqui em Bragança, amigo nosso, ele é psicólogo, ele fala que teve o privilégio de trabalhar na equipe profissional de São Paulo, com Luiz Fabiano, Diego Tardelli e Hernanes. A seu pedido, psicólogo Miura, mandando um abraço carinhoso ao senhor também, viu, doutor? Outro grande para ele, muito obrigado. Tem aqui perguntas com relação ao Santos, que eu vou fazer, já que o tio Luiz não está, e daí as pessoas estão perguntando, e a pergunta é para que o senhor fale da passagem nos anos 90 pelo Santos, e daí tem também aqui, né, pessoas perguntando o que deu certo e o que não deu certo no período que o senhor esteve no Santos Futebol Clube, doutor. Eu acho que tudo deu certo, porque naquele momento o Santos estava numa reconstrução. O presidente Samir virou para mim e falou assim, por acaso, o Renato do Praia, meu amigo, e tinha a Unicor, aquele grande complexo hospitalar, patrocinava o Santos, e eu encontrei, por acaso também, num evento, e começaram a falar sobre o Santos. Aí ele falou, vou levar você para conversar com o Samir. Eu estava no Curitiba, e era fim de ano. Aí eu fui lá falar com o Samir e com o Zé Paulo e tal, e eu mostrei a minha visão de São Paulino, de torcedor, do que era o Santos para todo mundo. E ele falou assim, por que o São Paulino fala tanto do Santos e dá ideias? Eu falei, porque o Santos é uma marca tão extraordinária entre todos nós, como o Botafogo do Garrincha, né, o Santos do Pelé, que a gente não pode imaginar que essa estrutura, essa história do futebol possa esmorecer. Ele falou, você gostaria de vir trabalhar comigo? Eu falei, olha, Samir, eu estou no Curitiba, eu não posso, tal, mas se puder, eu vou conversar lá, eu faria o que você está confiando em mim, embora São Paulino, você sabe, mas eu faria assim com muito gosto, pela história e tradição do time de Pelé e Pepe, por exemplo, né? Então eu fui. Nós fizemos a reconstrução do gramado, que já era da gestão Samir, depois fizemos a iluminação da Vila Belmiro, aí havia o CT lá abandonado, mas arrumado, dava para fazer. O Samir envergonhado, não, mas tá muito tosco esse CT. Eu falei, Samir, o São Paulo começou, o CT era um barracão de madeira na Barra Funda, e um campo de futebol. Os vestiários, a gente ia para o Morumbi, treinava no campo e voltava para o Morumbi com o pessoal molhado para treinar. Depois é um barracão de madeira. E aí continuamos a evolução do CT. Isso aqui está melhor do que era lá. Eu falei, é verdade? Eu falei, é verdade. E aí fizemos o CT, reorganizamos o CT Rei Pelé, depois fizemos o Centro de Medicina, que foi também espetacular, a gente melhorou muito. Eu trouxe o Rosan, que trabalhou comigo no São Paulo, aí no Bragantino, e depois estava no Japão, veio para o Santos. Trouxe o Fábio Maceraidian, olha só, ele era fisiologista, né, e preparador físico, obviamente, né, e eu trouxe ele, nem lembro de onde ele estava, acho que no Atlético Paranaense, não lembro. Falei, Fábio, vem comigo para a gente fazer a fisiologia, o departamento do Santos. Para quem não sabe, o Fábio Maceraidian é o preparador físico da seleção brasileira, multicampeão, foi campeão do mundo no Corinthians, no Inter, foi campeão brasileiro, sei lá. O Fábio é um dos caras que mais tem títulos importantes como preparador físico que eu conheço. E, enfim, o Fábio é uma figura espetacular. Levei o Fábio.
o Vanderlei trouxe o Oswaldo. Aí, tem a história. Me pediram, o que você acha de treinador? O Vanderlei estava no Palmeiras e não estava muito satisfeito lá, para variar, com as brigas com o Mustafa e tal. Aí eu era amigo do Vanderlei do Bragantino, obviamente, né? E falei para ele, você não quer ir para o Santos? O Santos, não para, vamos fazer um acordo, vamos lá. Bom, enfim, o Vanderlei veio para o Santos. Trouxe o Melo, o Paulo César Guzmão. Então foi um momento muito importante de talvez assim do Santos ter saído do mesmismo para voltar a ser um time protagonista e grande. Nós ganhamos o Rio-São Paulo logo de cara contra o Flamengo de Romário, com o Maracanã lotado, sei lá, 80 mil pessoas no Maracanã. Nós vencemos o Rio-São Paulo, que o prêmio era 1 milhão, na época era um dinheiraço, e que já pagava a comissão técnica, já pagava todo o investimento feito. O Vanderlei no final do ano saiu, foi para o Corinthians, até a gente discutiu muito por isso, e aí veio o Leão. Com o Leão nós somos campeões da Conmebol, que é a Copa Sul-Americana, contra o Rosário Central na Argentina, num jogo que foi uma guerra. Por pouco não vencemos a Copa do Brasil e por pouco não vencemos o Campeonato Brasileiro, perdendo uma decisão, uma semifinal para o Corinthians, com o gol do Edilson. Então foi um ano espetacular, foram 2 anos muito bons. Eu vivi 97, 98 no Santos e saí em 99, quando eu achei que já era hora de sair. Até estava difícil um pouco com o Leão lá, que é meu amigo pessoal, adoro o Leão, mas estava uma fase meio complicada. Eu falei, eu não vou ficar. O Samir queria que eu ficasse, todos queriam, mas eu preferi sair. E aí veio o convite do Figueirense, Série C, Campeonato Catarinense, ninguém conhecia. E aí eu fui para o Figueirense porque encarei o desafio profissional, era bom, era interessante, a direção do Figueirense estava envolvida, bem envolvida, e a gente fez um belo trabalho lá também, campeão catarinense, ascensão à Série B depois. Então foi legal, o Santos deu tudo certo, faltou 2 títulos em 2 anos e faltou um brasileiro ali que por pouco escapou. Mas eu fui muito feliz lá e guardo grandes recordações. Aí então, tá bom, Dionísio, outros que perguntaram aqui também, muita gente participando, doutor. Só interrompendo, o Santos para mim foi muito como o Bragantino, né? É uma cidade praiana, mas quase diria de interior, a mente de interior, gostoso, tranquila, aquela coisa pequena e boa, desenvolvida, mas ao mesmo tempo gostosa de ficar, né? Santos é uma cidade extraordinária. Minha mulher nasceu em Santos, então eu não posso falar uma linha, pelo contrário, só coisa boa. Mas ela tem um provincianismo gostoso, né? Como é Bragança, de alguma maneira. É menor, claro que Bragança é menor. Mas Santos é uma cidade muito legal. Então foi uma convivência, era todo mundo meio perto. Quando você sai de São Paulo e entra numa cidade que não é aquela coisa de São Paulo, assim foi Florianópolis também para mim. Então eu vivi muito bem Bragança, Florianópolis, Campinas menos. Campinas já tinha a cara de São Paulo. Campinas era muito grande, era uma cidade bem mais metropolitana, tá, do que Bragança, Santos e Florianópolis. Embora a capital, Florianópolis, também tenha aquela coisa menor, gostosa, tal, de viver bem. Então foram 3 lugares que foram muito parecidos para mim. E engraçado, né, que 3 alvinegros, né? Então foi muito bom, o Figueirense, o Santos e o Bragantino. Perfeito. Deixa eu só emendando nisso, o meu irmão Silvio Loredo, que também trabalha na imprensa, doutor, quando o senhor falava de Paulista, do brasileiro, ele falou que o senhor sempre ajudou muito o Bragantino e que também ajudou o time a não ser rebaixado da Série A3 em 2004. E daí ele fala, será que me lembra como foi essa ajuda? Claro que eu lembro. Conte para o pessoal que lembra, doutor. Claro que eu lembro. Foi o seguinte, o Bragantino ia jogar no campo do Nacional, em frente ao CT do São Paulo. Não era contra o Nacional, era contra um adversário, acho que era Inter de Limeira, não lembro quem. Era um adversário bom, forte. E por alguma razão o médico não compareceu. Acho que houve algum problema. Nisso vem o Marquinhos Chedi correndo, entra dentro do CT do São Paulo. Marco, tá acontecendo um problema, tal. O juiz deu 15 minutos lá, se não cancela o jogo, a gente perde pro WO. Onde é que é? Puta, atravessei aquela avenida Marquês de São Vicente correndo, mas que nem uma criança. Entrei lá, chegou o médico.
estou aqui. E fizemos o jogo, acho que ganhamos o jogo, o Bragantino ganhou a partida, acho que ganhou a partida. Enfim, as coisas aconteceram e o Bragantino não foi rebaixado. O dia foi espetacular, eu larguei tudo que eu estava fazendo no São Paulo, atravessei a avenida a pé, entrei correndo pelo Campo Nacional, sentei no banco, falei, pronto, tá aqui, documento. Cadê o documento? Tá aqui o documento de médico, pronto. Aí a gente passou por aquele problema e, graças a Deus, ajudamos o Bragantino no momento difícil. É isso. Vamos fazer o seguinte, rapaziada, eu vou fazer mais uma rodada com vocês. Tem mais um torcedor que mandou uma pergunta gravada para o Dr. Marco Aurélio Cunha, para a gente daí dar apanhada aqui, porque a hora vai passando, o papo é bom, o doutor fala, conta história, e a gente daí vai ficando. Mas vai lá, manda ver esse lance. Pô, legal, Loredo. Loredo, vou aproveitar para mandar um abraço aí para a rapaziada, os amigos de Jereba, lá em São Luís, cara, em peso aí, prestigiando. Todo o meu irmão, Saulo Costa, que tem um defeito, só que é corintiano, cara, escapou. A gente sempre tem uma ovelha negra na família, isso faz parte, mas estamos acolhendo ele direitinho e saiu de todos os problemas que aconteceu no passado. Então, vou deixar isso para lá. O Elber tá de condicional, ele sabe o que eu tô falando, né? Fora isso aí, agradecer aí a todos que estão acompanhando, né, Loredo? Bastante gente acompanhando aí. O Ivan, Giscard, é muita gente aí, cara, acompanhando a gente. E agradecer mesmo a presença da galera. Agora, doutor, eu quero primeiro fazer uma menção honrosa aqui com relação ao falecimento hoje do nosso ex-presidente, né? E um dos caras responsáveis aí pela construção. Patrono e responsável, um dos grandes responsáveis aí pelo maior estádio privado do país, né? E por muito tempo ajudou os caras a decidir, né? E coitado, eles falam, a gente ganhava. Lógico, só tinha que ganhar lá, não tinha lugar para jogar, né, filho? Ia ganhar onde? Não tinha lugar onde jogar, ia ganhar lá no Morumbi mesmo. Mas tá tudo certo. E fazer uma menção honrosa aqui e pedir para o senhor fazer duas coisas que eu acho que é importante. Eu queria que o senhor falasse duas figuras que você deve ter convivido bastante, então contar um pouco de histórias aí de bastidor do JJ. Eu imagino só que você está convivendo com o JJ, saudoso JJ, e com o Muricy Ramalho. Então eu queria saber como é que era segurar essas duas figuras ali ao mesmo tempo e falar um pouquinho das histórias aí do nosso tricampeonato brasileiro. Quando o senhor saiu, a gente era tricampeão brasileiro, então eles lembravam bastante dessa época, porque a freguesia era alta nessa época. Bom, primeiro falando do governador Laudo Natel, né, o governador caipira, ele faria 100 anos, dia 14 de setembro, uma figura que eu tive muita convivência, um exemplo para mim de pessoa. Nós, às vezes, jantávamos aqui num restaurante muito perto da minha casa, ele também praticamente vizinho, mora no bairro do Pacaembu, e eu, desde criança, conhecia o Laudo Natel, meu pai tinha relações com ele, enfim, era uma figura extremamente simples, carismática e respeitadora, né? E tinha a paixão pelo São Paulo. Ele, vamos dizer, ele é mais velho que o São Paulo. Então, imagine isso, né? O Laudo foi talvez a maior personalidade pública que o São Paulo teve, de representatividade. E eu me lembro de cada momento que conversei com ele. Nesse restaurante, a Bruze, que fica aqui perto, ele ia toda noite jantar, já com 90 e poucos anos, toda noite, ou com o Ivan, com o Maurício, filhos dele, ou com alguma pessoa, um cuidador, coisa assim. E eu sentava com ele, a gente conversava sobre o São Paulo e tal. Então, uma perda irreparável. Obviamente, o tempo chega, as pessoas têm seus limites. Ele foi extremamente feliz durante muito tempo, com muita saúde, e viveu muito bem até seus 98, por aí. Estava ainda rígido, mas enfim, um dia a vela apaga. E ele saiu nessas condições, uma morte natural, e descansou porque ele viveu intensamente, embora com muita simplicidade. Então, minha homenagem ao governador Laudo Natel, nosso patrono, ao nosso presidente. Agora, voltando a outra figura saudosa, Juvenal Juvencio, né? Ele e Muricy era divertido, que os dois se gostavam muito. Eles tinham respeito extremo um pelo outro. O Juvenal, porque sabia que o Muricy era um cara são paulino, trabalhador, exigente,
sabia o que fazia. E o Muricy pelo Juvenal, que sabia também que ele era bem informado, que conhecia futebol, dava para conversar, às vezes tinha que dar uma segurada nas opiniões dele também, que às vezes ele vinha, diria invasivo, mas vinha com sugestões que nem sempre o técnico quer ouvir sugestões, né, especialmente do presidente do clube ou do diretor de futebol, mas era divertido. Ô, Muricy, já falei para você, precisa olhar esse cara aí, não tá indo bem. Era assim que ele falava. Eu disse, Juvenal, deixa comigo, eu sei o que estou fazendo. Mas era muito divertido, era muito bom ver os dois. Eu tenho uma saudade imensa daquele tempo, como o Juvenal falava as coisas dele, tinha frases espetaculares. Quando ele não gostava de uma pessoa, falava assim, já é meio-dia, já deve ter feito alguma maldade para alguém. Então ele tinha frases assim geniais, engraçadíssimas, né? E eu nunca vou esquecer o bom convívio que eu discordei muito dele, briguei com ele, briguei esportivamente com ele, discordando de coisas. Tanto que em 2010 eu saí por discordar de algumas coisas que estavam acontecendo naquele período. Mas sempre respeitoso, sempre com muita saudade dele. Vamos lá, Wagner Neres. Primeiro, tá ok? Quero falar aí que o Marco Aurélio também é adepto, tá ok? Gosta aí da minha filosofia. Brincando aí com o senhor, Dr. Marco Aurélio, eu queria perguntar para o senhor o seguinte. Primeiro, ainda falando sobre resenha, futebol, o senhor soletre. Não, a gente o entende, senhor é difícil. A gente entende. Diversos debates contra a Vampeta, contra Dr. Osmar, contra dirigentes do Palmeiras. Eu queria saber o porquê o futebol ficou tão sem graça atualmente. Porque ninguém pode brincar com ninguém. Entrou um politicamente correto excessivo. Vamos entender. É importantíssimo a gente respeitar as pessoas. É importantíssimo a gente eliminar o bullying, eliminar a maldade intencional das falas, da maneira que as pessoas se conduzem, né? Desrespeito, a menosprezar pessoas. É absolutamente necessário que a sociedade corrija os seus maus hábitos. Mas ela não pode exagerar naquilo que um brinca com o outro sem nenhuma consequência e julgar a fala do amigo com o amigo, né? Então, não pode nada. Então, e pior, às vezes quem canta essas regras não cumpre. A gente ouve aí, muita gente fala, fica em casa, mas o cara que tá falando fica em casa tá andando lá na praia. Quer dizer, então, esse tipo de hipocrisia que eu acho que está acabando com muita coisa da gente, especialmente futebol, né? O grito homofóbico, ok, não vamos fazer o grito homofóbico, mas não é qualquer coisa que vira um pandemônio. A gente tem que respeitar o próximo, ser educado com as pessoas, com as mulheres especialmente. Eu que sou o coordenador de futebol feminino, contra o preconceito, contra a homofobia, obviamente que sou. Mas agora nós não podemos qualquer palavra virar uma faísca e jogar gasolina, que o comportamento fica totalmente artificial. Pô, a gente chega aí pro amigo, viado, o cara é amigo teu, não é viado nada, mas você fala pro cara, é brincadeira, maneira de falar com o teu amigo, né? Entendeu? Então, pode ser, eu sou velho, eu sou de 1954, embora jovem interiormente, a gente tem hábitos que, o Bernardo ia para me falar, o anão, tudo bem? Ô negão, anão e negão, mas o Bernardo é meu irmão, o Bernardo jogou no São Paulo. Ele vira pro outro negão, amigo dele, e fala, seu asfalto, não sei o quê. Mas isso é entre a gente, isso não traz nenhum tipo de ofensa, porque ela é permitida. Ela é permitida pela relação humana, pelo afeto, mas isso é um racismo embutido, ou isso é um preconceito. Que nada, cara, tudo é preconceito, tudo é comportamento social. Eu acho que a gente tem que sim que se policiar, tem que estar sempre atento para não ofender pessoas, mas a relação entre mim e outros é minha. Eu não vou mudar porque alguém vai mandar que eu mude a minha relação com outros, né? Então, acho que ficou chato, não pode nada. O cara não pode mais provar, vou ganhar do teu time, porque teu time é fraco. Aquilo é uma provocação que não leva a lugar nenhum. O time não é fraco, ele também não sabe se vai ganhar. Mas aquilo é a maneira de abordar o desafio,
Né? Aí vem os jornalistas, isso não pode, que isso aí é menosprezo, isso aí é arrogância. Pô, os caras são chatos pra caramba, entendeu? E se a gente não mudar um pouco, vai ficar muito chato. Ô, Loreto, tenho mais uma pergunta só. Não, tem mais mas uma. Em cima desse tema aí, o Maloca, o doutor... Você volta, peraí que você volta, Maloca. Doutor, aproveitando o ensejo, o que o senhor acha do grande jogador de futebol chamado Vampeta, que em 2000, se eu não me engano, foi 2008, ele apelidou o time aí, e esse apelido ficou até hoje, né? É chato chamar o pessoal com esse apelido? O que o senhor acha disso? Cara, eu não tô nem aí pra isso, pô. Uma bobagem do tamanho do bonde, né? Que não tem nada demais. Pô, deixa o cara falar o que ele quiser. Eu também encho o saco dele. Ele é meu amigo, eu tenho uma relação boa com ele. Não tenho. Jogador de futebol é jogador de futebol. Cada um tem o seu estilo. Tem o cara que é Zeca Pagodinho, tem o cara que é pastor de igreja. Tem que respeitar cada um. O que eles falam entra pelo lado, sai pelo outro. Não tem a menor importância a brincadeira, a provocação, desde que ela seja minimamente respeitosa, né? Não precisa também ofender ninguém, tá? Mas é bobagem. Teve os porcos do Palmeiras, o gambá do Corinthians, tem a sardinha, tem o, sei lá, o que Katsu A4. Não importa, isso aí não muda nada na vida da gente, né? O Vampeta é um cara que simboliza o Corinthians, tenho boa relação com ele e tal, sempre nos tratamos cordialmente, participamos de resenhas esportivas em televisão, depois sai, toma um café, janta, e daí? Qual o problema? Agora, eu vou evitar o cara é corintiano, esse também é outro excesso se comete. Não, eu não falo com o cara. Pô, você tem uma foto do lado do Andrés, pô, lógico, era vereador, o cara foi lá. Qual o problema? Não tem problema nenhum. Não durmo com ele, não moro na casa dele. Mas eu respeito, é um personagem do futebol, presidente de clube. Me trata muito bem, eu tenho que tratar bem também. Institucionalmente, nós temos sempre que nos tratar bem. Há uma grande confusão entre você ser rival e tratar mal. Eu nem cumprimento. Isso é coisa de torcedor. Eu até entendo a cabeça do torcedor, mas a minha institucional não pode ser essa. Eu tenho que respeitar cada um dos dirigentes de clube, tratá-los bem, se quiser vir na minha casa pode vir, não tem nenhum problema. Não sou inimigo do cara, pô. No campo eu sou. No campo, meu time é o dele, né? Mas agora, fora disso, convivência normal. Senão eu entro no mesmo clima dos outros que são preconceituosos por conta do excesso. Tá perfeito. É só uma Quer fechar aí, o Wagner Neres e o Maloca? Vai lá. Só uma colocaçãozinha. Na verdade é isso mesmo, doutor. Eu só estava de brincadeira, estou de sacanagem. Tenho amigos corintianos, palmeirenses e todos os torcedores. Eu acho que o ser humano começou a ficar chato. Não, começou a ficar chato e assim as pessoas estão com falta de respeito, é só isso. As brincadeiras, o senhor também veio, todo mundo tinha brincadeiras, mas tinha o respeito. Eu acho que tem que ser ensinado as pessoas a terem respeito pelos outros, só isso. Porque a brincadeira tem que existir, senão vai ficar muito chato, as pessoas não vão poder conversar. É o que o senhor falou de apelido, não pode ter apelido. Então, assim, falta de respeito, é só isso. Pô, tem um amigo lá que é de Cesário Lange, que é um menino que começou comigo no São Paulo aos 14 anos. Desde que eu sou médico, ele me chama de Nanico. Ô, Nanico, tudo bem? Até hoje, ele tá com mais de 50. Pô, eu sou mesmo, qual o problema? E a gente se diverte, brinca com ele e tal. Então não tem nenhum problema isso não significa... pelo contrário, é carinhoso, essas coisas são carinhosas. Meu apelido no colégio era Baixinho, ô Baixinho, Baixinho, Baixinho. E daí, pô, qual o problema? Pô... E o nosso Maloca aí, doutor, que é o nosso Fábio Assunção aqui, é casado com uma palmeirense. E ela que manda, né? Ele como corintiano, casada com palmeirense, né? E em harmonia, né? A gente tem que fazer esse sacrifício, né? Vai lá, Wagner. Bom, ô Loredo, só para finalizar, eu tinha duas perguntas. Primeiro, o Elber tá hoje, tá assim, ó. Lá no grupo é todo valentão. Hoje tá com medo do Dr. Marco Aurélio. Falar para ele o seguinte, a outra visão, né? Se ele tava naquele jogo do Gás no Palestra Itália, e eu queria mandar um
Um abraço pro Cassiano, tá fazendo aniversário lá de Marília, doutor. Manda um abraço para ele. Pô, Cassiano, um grande abraço aí. Marília também, lugar, terra do Bernardo. O Bernardo começou lá no Marília, teve muita gente de São Paulo que jogou lá. Eu estava assim naquela história do gás e foi absolutamente verdadeiro, entendeu? Foi horrível. Eu estava fora do vestiário e daí eu entrei na época do Parque Antártica, eram vestiários pequenos, ruins, né? Há de se louvar o novo estádio do Palmeiras, que é talvez o melhor do Brasil hoje, em termos de modernidade, estrutura, belíssimo estádio. Então, há de se dar mérito a quem tem. Agora, o Palestra Itália, naquela época, estava bem sucateado, especialmente os vestiários. E aí, pelo ducto de ventilação, alguém jogou gás-pimenta, eu acho, alguma coisa nesse sentido. E perturbou demais, ninguém conseguia ficar no vestiário e com certeza aquilo veio de alguém irresponsável. Claro que nunca o treinador iria mandar fazer uma coisa dessa, nunca o diretor de futebol. A gente sabe que em clube tem sempre um sujeito que tem liberdade que pode fazer uma besteira dessa. Mas foi absolutamente verídico e ninguém teatralizou aquilo, não. Foi horrível. É isso. Deixa eu aproveitar aqui, Silas, faça aí a sua colocação, doutor Marco Aurélio. Mandando um abraço para o repórter Diego Pérez, está nos acompanhando também, repórter esportivo aqui em Bragança. Obrigado, viu, Diego, pelo carinho de estar acompanhando a gente. Diego. É isso aí. Tem mais um torcedor que quer perguntar ao Marco Aurélio Cunha, mas emende aí, Silas. Não, só queria fazer uma consideração, aproveitar e mandar um abraço pro corintiano Cláudio Hugo, que tá enchendo a paciência aqui, cara. Aldinho, grande zagueiro, Mário, a rapaziada todo em peso aí, nos prestigiando, Alex, geral. Mas eu queria fazer uma consideração, acho que eu concordo totalmente com o que o doutor falou. Como é que seria, hoje em dia, não poder chamar o Elber de galinha preta, né? Porque os corintianos, eles atendem hoje já como galinha preta, baseado nessa brincadeira aí. E outra coisa importante também, cara, como seria só você jogar uma pesquisa lá, maior torcida gay da parada gay, e aparecer o Corinthians imbatível há anos, ganhando sempre, isso também, acho que não vejo problema nenhum nisso, para não ser preconceituoso. E só uma correção, doutor, no que o senhor falou agora há pouco aí, o estádio é da W Torres, não foi pago ainda, ou às vezes ele é do Sandy Júnior lá, que quando tem ou o jogo do Palmeiras ou o show do Sandy Júnior, a gente sabe o que acontece, né? O Palmeiras joga no Pacaembu, então não é dono, é inquilino, porque quando não pode... É um locatário temporário, né? Ao final de 30 anos... E sabe que de alguma forma é interessante, porque ao final de 30 anos será do Palmeiras. Mas com certeza eu não vou ver. O do Corinthians, então do Corinthians nem se fala, né? Porque a arena lá sem nome, né? A Arena Chiqueirão, Itaquerão, sei lá, é o nomezinho desse aí. Galinheirão, um negócio assim. Nunca vai ver sido paga, né? Porque os caras não pagam ninguém vivo. Mas essas coisas que ninguém explica, né? Mas um dia a conta chega. Vamos lá, reta final, tem mais um torcedor que fez a pergunta aí para o doutor Marco Aurélio Cunha, daí tem uma aqui também, que então, o André Gonçalves, doutor, antes, até se o senhor quiser falar rapidinho alguma coisa, ele fale algo de São Paulo S.A., já emendando daí em cima disso, Red Bull Bragantino, essa fusão que teve aqui em Bragança, doutor, como que o senhor vê esse processo? E daí o torcedor perguntando se seria possível algo de São Paulo S.A., É uma enorme discussão. Vamos entender, marcas muito fortes, né? O Bragantino é uma marca forte sem capital de giro, né? E sem patrimônio estrutural. Marcas fortes com potência econômica, com patrimônio e tal, precisa pensar muito bem se isso vale a pena. Nós temos incidência de impostos em cima da SA. Eu acho que é um caminho para muito clube que, como o Bragantino, não teria uma fonte de receita grande. Mas para patrimônios, como, por exemplo, tem muito clube e empresa na Europa, mas o Barcelona e o Real não são. E eles são absolutamente bem administrados, houve crise e tudo mais, mas economicamente são muito saudáveis e muito rentáveis. A palavra é rentável, talvez a melhor palavra seja essa. Então, eu acho que nós temos que tentar no Brasil, através de lei, isso está sendo feito no Senado, tem 2 projetos lá, um inclusive de pessoas que eu conheço, que organizam a SA. Mais do que isso, a gente precisa dar segurança jurídica para o investidor.
O cara não pode chegar aqui, pôr o dinheiro e o dirigente tirar e não dar satisfação para o investidor. Então tem que ter, obviamente, o fair play financeiro, em primeiro lugar, a origem do dinheiro, a forma de gastá-lo e, obviamente, a segurança jurídica do investidor. Não necessariamente SA. No Bragantino, acho que foi uma boa solução, porque é um grupo fortíssimo, com expertise. Outra coisa, SA do cara que nunca mexeu com futebol. Então, o sujeito é um milionário que, por diversão, resolveu fazer futebol. Aí ele vem aqui, dá com os burros na água, fecha, acabou o clube. Então tem muita... Claro que não é tão simples assim, existem formas de garantia e tudo mais, mas é algo para pensar bastante. De tudo que aconteceu no Bragantino, eu só acho que o distintivo não podia ser abandonado. Você poderia ter aí o Red Bull distintivo, mas uma menção no ombro ao nosso distintivo do Bragantino, porque é histórico e, embora se tenha preservado muita coisa do Bragantino, acho que o distintivo podia ficar com uma maneira, uma chancelinha aqui para lembrar que o Bragantino deu origem ao atual Red Bull Bragantino. Perfeito. Vamos lá, diretor, vamos colocar a pergunta do nosso mais um convidado aí para fazer o Dr. Marco Aurélio Cunha, para a gente entrar na reta final aqui daí do programa, agradecendo hoje a presença ilustre do Dr. Marco Aurélio Cunha aqui nos Corneteiros. Boa noite, Loredo. Boa noite, Corneteiros. Boa noite, Marco Aurélio Cunha. Né? É um prazer a gente sempre rever o nosso grande amigo, né? Da década de 90 aqui, que foi praticamente um dos amuletos para a gente ter conquistado o Campeonato Paulista e o Brasileiro, né? Mas vamos lá, tenho duas perguntas para você, Marco Aurélio. Uma delas, queria que você falasse um pouco do nosso Bragantino de 90, né? Daquela linguiça mecânica, né, que a gente conhecia, né? Marcelo, Gil, Júnior Ney, Birubiru, Mauro Silva, Luiz Miller e tantos outros craques aí, ó. O que você acha, no seu conceito, o que mudou de todos os times de 90, né, daqueles grandes craques, né, para hoje? O que mudou no seu conceito? Qual foi o melhor momento que você viveu dentro dos vestiários do Bragantino naquela década? Essa é a minha primeira pergunta. Segunda pergunta, o que você acha, no caso, eu que sou César Maluco, presidente do Criados pela Voa Futsal, minha área é o futsal. Muitos clubes pararam de fabricar jogadores, os verdadeiros craques que saíram, praticamente que foram para o campo, saíram através do futsal. O que aconteceu com São Paulo, com Palmeiras, né, com a maioria dos clubes que pararam de estar fazendo esse trabalho de transição do jogador de futsal para o campo? Eu gostaria que você se posicionasse sobre isso aí, né? E por que o futsal não é tanto remunerado como o jogador de campo, né? E a gente sabe que é o verdadeiro jogador de campo, o verdadeiro craque, né? Que hoje é extinto isso. Sai do futsal e não da base. Obrigado, Marco Aurélio. Boa noite a todos aí, ó. Valeu. Um grande abraço para você. O futsal é a origem muito importante do futebol brasileiro. O drible seco, a rapidez do raciocínio. Quando você faz campo reduzido, você nada mais está fazendo do que um trabalho de futsal, com a bola de futebol de campo. Os treinamentos em campo reduzido imitam o futsal. Mas a origem do futsal para o futebol de campo é fundamental. A maioria dos jogadores, por jogar em espaço reduzido, aprende a driblar, a ser rápido, a ter percepções, a gente chama de propriocepção, ter agilidade no movimento, no raciocínio, no olho aqui, na nuca, né, para poder rapidamente perceber o que está acontecendo no campo. Eu acho que o futsal deveria ser muito incentivado para ser um estágio anterior ao futebol de campo. Até porque criança de 7, 8, 9, 10 anos, o espaço do campo é muito grande. Mesmo que você faça o seu sitezinho lá, não é igual. Acho que o futsal é realmente uma origem extraordinária para a formação dos craques brasileiros, né? Agora, não é remunerado porque não cria repercussão do futebol. Eu volto a dizer aquilo que eu falei antes, quer dizer, as coisas, o dinheiro vem em função da repercussão do fato. O cara enche a casa, 2.000 pessoas para cantar, ele vai ganhar dinheiro. Agora, se você tem uma quadra e a divulgação, o Falcão ganhou dinheiro, muitos jogadores de futebol de salão ganharam dinheiro, mas ninguém tem o apelo do futebol de campo no futsal. Vai ter quadra cheia, mas não vai ter estádio com 40.000 pessoas para ver futsal, porque a paixão maior é o futebol de campo. Não há nenhum menosprezo nisso, é apenas a realidade.
Então é bonito o futsal, eu gosto, mas o futebol de campo é muito mais apaixonante para a maioria das pessoas. E quanto ao Bragantino, aquele vestiário era bom o dia inteiro, o tempo todo, não tinha um problema. Os problemas eram risadas, palhaçadas, os erros, birubiru de um lado, pintado do outro, né? Pintado era muito divertido, a gente pegava muito no pé dele, né? Então o Ney era o nosso comandante, que ficava ali organizando tudo, o Júnior, né? Então era um time espetacular, uma reunião de jogo. Mauro Silva, nossa, falar o quê do Mauro Silva? Um dos maiores gentlemen do futebol que eu conheci, né? Esse cara merece tudo. Ele conseguiu transformar 2 times pequenos em gigantes, seja Bragantino e La Coruña, e jogar nos 2, e ser campeão do mundo e titular. O interior era tão importante que naquele ano nós tivemos o Mauro Silva e também o zagueiro do Novo Horizontino, o Márcio Santos, na seleção de 94. Veja a importância do futebol do interior e daquela final caipira de 90, né? Fora outros que também por lá participaram, Mazinho, foi para Bayern de Munique. Essa foto é de um jogo do Bragantino que os meninos foram me ver no vestiário. Quer dizer, é aquela relação que eu sempre tive com eles, né? E que nunca perdi. Até hoje tenho a mesma relação com o Silas, teu xará aí, de quem eu convivo, vou pescar junto, vem aqui na minha casa. O filho dele já dormiu aqui, que é um galera. Enfim, a gente tem essa relação próxima, né? E era assim no Bragantino também, com o Marcelo, todos eles, Silvio também. São tantos que eu não vou esquecer de ninguém aí. Se eu falar, vou esquecer de alguém. o Souza era fantástico, né? O Gil Baiano, enfim, era um timão. O Negão da Arapuca. O Ivair também, o Ivair era outro cara. Esse Loureiro gosta. Esse Loureiro gosta. Era um time que era realmente, falar que era uma família, aquela coisa meio piegas, mas era realmente um grupo muito entusiasmado, que corria um pelo outro, que foi muito bom com o Vanderlei, ainda se aprimorou com o Parreira, com mais, talvez ainda mais algum rigor tático do Parreira. Foi um tempo mágico, eu não vou esquecer jamais, foi uma experiência extraordinária estar em Bragança e eu fui muito feliz aí, só posso agradecer a família Chedi pelo tempo que passei. É isso aí. Legal, tem uma foto que eu deixei para o final, para o senhor falar dessa foto. O senhor mocinho, menino de tudo, e parece que tinha ao seu lado um cara que jogou um pouquinho de futebol, não sei se ele jogou muito ou pouco. Quer ver a foto? Coloca aí, diretor. Vamos lá. Louco! É verdade, essa foto eu tenho aqui em casa, Diego Doutor era mais alto, hein? Não, eu tava... mais alto que o Diego. Tinha um degrauzinho aí, era no vestiário ali. Eu tive muitas vezes com o Diego e o Careca em Nápoles, né? Esse jogo foi em Nápoles, quando o Careca se apresentou para o Nápoles, logo após ele ser negociado, ele jogou um tempo pelo São Paulo, um tempo pelo Nápoles. Foi um jogo bacana no estádio lá estádio de Nápoles. E depois eu fui à final de 90, o Scudetto de 89 e 90. Estava em casa, o Careca me liga e fala: você tem que vir aqui porque amanhã, domingo, nós vamos jogar e vamos ser campeões. E você tem que estar aqui do meu lado. E eu fui assistir, entrei em campo com o Careca. Ele fez questão de me levar com ele, de mão dada, com os filhos, para dentro do campo, naquela partida final contra a Lazio. Na verdade era um turno e retorno, mas ganhando aquela partida era campeão. Desde que, empatando já era campeão. E venceu por 1-0 no estádio de São Paulo, depois teve uma festa belíssima. E o Maradona sempre me tratou muito bem. Quando eu ia lá, cuidava do Careca. Quando ele machucava, eu ia, conversávamos. Sempre foi um cavalheiro comigo. Muito legal, muito bom. Eu tenho uma camisa do Maradona que ele me deu. Eu tenho uma camisa do Napoli, número 10, que o Maradona me deu, que para mim é espetacular. Tem uma do Pelé, uma do Maradona, do Careca, do Zico. Tenho umas relíquias aqui que um dia eu mostro para vocês. Vamos sortear no programa. Muito bom mesmo. E como a gente não deixa enquanto eu viver, elas estarão comigo. Aí sim. O senhor, a gente relembrou aquela história lá no campo do Nacional, né, do Bragantino, que o senhor salvou o Bragantino. O Silvio Loredo, ele completou aqui dizendo: doutor,
O jogo foi contra o São José, o estádio do Bragantino estava interditado, o Braga esperava que o São José tivesse o médico, mas o São José também não tinha. E daí o Bragantino era o mandante, perderia os pontos, naquela ocasião seria o rebaixamento. O curioso é que o Marquinhos Chedi não estava, o doutor Marco Aurélio não estava com a sua carteira do CRM, e o quarto árbitro não o conhecia. Daí o presidente Marquinhos Chedi falou um monte para o quarto árbitro e disse: amigo, esse é o doutor Marco Aurélio Cunha, vai pesquisar futebol, pô. Você não conhece o Marco Aurélio Cunha? O que é isso? Então o Silvio está relatando aqui. O São José, é verdade, eu dei o meu. É verdade, agora eu lembrei, eu não dei a minha carteira de médico, eu estava com a carteira de identidade só. Foi isso mesmo, foi isso mesmo. Boas histórias. E quanto foi o jogo? A gente ganhou o jogo, não ganhou ou empatou? Ganhou. Ganhou. Ele falou que ganhou. E salvou-se do rebaixamento. Aqui nós somos democráticos, o nosso diretor, Dr. Marco Aurélio Cunha, também, como São Paulino, ele fará a última pergunta. Ele aparece na tela agora em sua casa, cada um na sua casa. O São Paulino está em São Paulo, né? O Corinthians aqui em Bragança, o palmeirense é da Moca, mas está em Bragança, eu estou aqui em Bragança. E o nosso diretor, Ricardo Vieira, você viu aí, Marco Aurélio Cunha, de tantas histórias, tantas alegrias ele já te deu aí ao seu São Paulo, Ricardo Vieira. Mande então para a gente se despedir do Dr. Marco Aurélio Cunha. É verdade, né? Boa noite. Tá chorando. Boa noite aos companheiros aí do Corneteiros, né? Prazer enorme participar desse programa, que cada semana, através dos nossos internautas, a gente tem crescendo mais em audiência, isso é muito bacana, e com a presença ilustre hoje fica, né, tudo melhor. Bom, doutor, falando do Massa Bruta, o Bragantino aqui da cidade, sou torcedor tricolor de coração, né? Puxei minha mãe, graças a Deus, mas eu quero falar do Massa Bruta, né? Essa mudança que teve o Bragantino, o Clube Atlético Bragantino, com a chegada do Red Bull, serviria de exemplos para outros times que viviam essa deficiência econômica no futebol brasileiro? Foi um pouco da pergunta que eu respondi. Eu acho que para clubes que não têm uma gestão segura, patrimonial, que não tem uma torcida que possa arrecadar o suficiente para esse clube, para o Botafogo do Rio hoje, né? Clubes que passam por dificuldades econômicas, porém tem uma grande história. Mas para mim não serviria para o Flamengo, para o Corinthians, para o São Paulo, hoje. Digo mais, o investidor tem que ser bem-vindo ao mercado do futebol, com segurança jurídica para fazer investimento, não necessariamente virando clube-empresa. Mas essa relação clube-empresa, desde que com expertise, como é o Red Bull, que tem histórias já em outros clubes, já fez isso de outra forma, o que eu não gosto é do aventureiro. O aventureiro que vem, eu falo que tem 4 palavras mágicas no mundo hoje que parece que resolvem tudo. A mais antiga é laser. Você fala, puta, faca é a laser. Nossa, operou o olho a laser. Porra, laser e tal. Então parece que o laser resolve qualquer problema, o que não é verdade, né? A outra palavra que também resolve tudo hoje, a mais moderna, é compliance. Tem compliance. Então, acabou o problema, né? Outra é clube-empresa. Clube-empresa é como se banco não fechasse, como se o MAP não tivesse quebrado, a Mesbla, enfim, todos os grandes complexos empresariais aí não tivessem um dia quebrado. E outra palavra é profissionalismo. Profissionalismo é igual a honestidade e competência. Então não é ser profissional, é ser honesto e competente. Na área, você vai resolver o problema do clube ou de qualquer setor econômico. Então tem algumas coisas que falam, parece que virou mágica. Resolveu tudo. É clube-empresa, é compliance, é a laser. Não é bem assim, né? Não é bem assim. Então eu acho que parcerias são importantes quando aquele que vem como SA, como empresa, tem expertise na área. E não pegar um milionário, aí o cara ganhou uma loteria, vou montar um clube-empresa. Vai quebrar. Se eu montar um restaurante, eu vou quebrar. Eu não sei que dia compra alface, o peixe. Eu não sei. Tem que ser o cara que sabe. O bar tem que ser do português que sabe. Então não adianta a gente querer inventar, porque ter dinheiro não significa ter sucesso. O que faz ter sucesso é gestão boa, gestão correta, conhecimento. Tem conhecimento? Tem. Tem dinheiro? Tem. Legal. Começou a ficar bom. Agora, não necessariamente sem essas coisas você pode dar certo. E tem que ser conhecido no mercado. O cara chegou com a pastinha para comprar o Ituano,
Pô, quem é o cara? Veio do quê? Que dinheiro ele tem? Como ele vai fazer isso? Qual é a proposta? Né? A própria Parmalat teve problemas, por maior que fosse. Então a gente tem que ver claramente quem é que está com a gente, o que conhece, quais são as garantias. E aí sim eu acho que é um modelo que pode funcionar em clubes que o Guarani, por exemplo, a Ponte Preta, que precisa de investimento, precisam de aporte financeiro e organização, sair um pouco do mesmismo, daqueles diretores de sempre, ter uma gestão mais moderna, essa é a palavra. Tá perfeito. Ney Pandolfo, parabenizando o programa e mandando um abraço, doutor. Obrigado, capitão. Grande abraço para você também. É isso aí. E prometo que é a última. Por que o Luxemburgo nunca treinou São Paulo, doutor Marco Aurélio Cunha? Eu respondi isso outro dia. Ele não treinou o São Paulo porque naquele momento de 92, 93, que São Paulo foi campeão brasileiro e veio a Parmalat também com muito dinheiro. A Parmalat foi campeã paulista em 93 com o Palmeiras, 94 foi campeão brasileiro, se eu não estou errado, 94, acho que foi. E era um momento 93. Em que houve muita rivalidade entre o São Paulo e o Palmeiras. E o Vanderlei era o treinador, ele tomava as dores daquela rixa, né? Que era de dirigente, de bastidor, o esquema Parmalat, arbitragem. Tem até hoje essas conversas, né? Em outros níveis, né? O Flamengo é beneficiado, que é do Rio. O Corinthians, o árbitro só apita o Corinthians e tal. Havia aquilo entre São Paulo e Palmeiras pela Parmalat, que era um divisor de águas também no investimento da época. E o Vanderlei tomou muito as dores da Parmalat, né? E isso fez com que criasse uma antipatia do Vanderlei com o São Paulo. E os dirigentes de época compraram essa antipatia e ela se eternizou. Mas eu acho que hoje não tem nada a ver isso e ele poderia perfeitamente trabalhar no São Paulo. Perfeito. Senhoras e senhores, doutor. Podemos aplaudir, doutor Marco Aurélio Cunha? Palmas do doutor Marco Aurélio Cunha. Os nossos agradecimentos ficam aí, Maloca, Wagner, Silas, para agradecer o doutor Marco Aurélio com a gente, tá bom? Beleza, doutor, mais uma vez, obrigado aí pela presença, o senhor sempre será bem-vindo aqui, o papo realmente sempre muito bacana, como eu falei, todas as torcidas elogiando aqui, um papo leve, agradável, que todo mundo pode participar, acho que abrilhantou aí a nossa noite aí e esperamos de verdade contar mais vezes com o senhor. Só vale lembrar que essa era Parmalat aí acabou com o bicampeonato da segunda divisão do Palmeiras, né? O que vai acontecer com a Crefisa agora? Talvez seja o mesmo filme, né? Então não vamos secar os caras, mas pô, parece que é a mesma coisa. Então uma boa noite aí, doutor. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado. É sempre bom lembrar que a vida se repete, né? Então a gente tem que tomar cuidado com os exemplos negativos para que eles não retornem a nós mesmos, né? Mas eu queria agradecer a todos vocês aí, muito obrigado pelo carinho. Agradecer sempre a cidade de Bragança Paulista, que realmente naquele momento que eu saí do São Paulo foi muito difícil deixar o clube do meu coração, num momento político delicado, quando o Juvenal perdeu a eleição, eu havia casado com a sua filha, que foi o meu primeiro casamento, e aí eu fui demitido por essas razões, e aquilo me fez sofrer muito. E somente Bragança me fez recuperar aquele momento de tristeza com o campeonato de 90, o vice-campeonato 91, um ambiente extremamente agradável do clube, das pessoas. Então, eu sou eternamente grato ao Bragantino, porque no momento em que, eu não diria nem que eu precisei, mas que eu estava absolutamente triste, amargurado, o Bragantino veio à minha vida e me fez esse presente que foram esses 2 anos aí. Muito obrigado. Então, minha homenagem à Bragança Paulista e ao Bragantino. Obrigado a todos vocês. Nós também somos eternamente gratos da mesma forma, doutor. E o torcedor que está aqui, quem está nos acompanhando, já se despede dizendo boa noite, presidente. Será o novo presidente do São Paulo. É o pedido do torcedor, viu, Marco Aurélio Cunha? Muito obrigado. Se eu pudesse atendê-lo, eu atenderia com muita certeza. Estamos pensando nisso e trabalhando por isso. Se despeça do doutor Maloca e Wagner.
Vai, Maloca, Bom, primeiro. Antes de me despedir, só quero agradecer a presença aí. Tem um pessoal que está nos assistindo. Meu tio Walter de Salvador. Corajoso, seu tio Walter. Torce pro Bahia, torce pro Corinthians, mas está lá. Meu primo Marcos. Meu pai de São Paulo, grande corintiano, mas está assistindo para ver a presença ilustre do doutor. E, doutor, novamente, obrigado pela presença. Sucesso no seu trabalho, sucesso na sua empreitada, se for para ser presidente de São Paulo. São Paulino, e parabéns novamente pelo... O cara é São Paulino, sucesso cara, mas sempre, cara. Só título Ele internacional. Vai se catar, cara. Ó, eu não vou provocar o doutor aqui, senão vai dar zica, cara. Então eu vou agradecer. Ó, presta atenção, eu vou agradecer o doutor, então, pelo Panetone. Obrigado pelo Panetone, porque as maiores feitas do Corinthians foram no Panetone, cara. Ô, vocês estão de presente a impressora depois de 100 anos. Vocês estão fazendo uso capião da impressora depois de 100 anos, Elber. Presta atenção. Tá? Tem que ter uma placa lá no Panetone de que o maior público do Panetone foi com a torcida do Corinthians, amigão, em 77. Parabéns, é verdade, eu não esqueço disso. O maior aluguel também. Muito obrigado. Podia ter dormido sem essa, velho. Gente, um abraço aí, tá? Peraí, ó. Porque já tá esfriando. Não, queria me despedir do doutor, falar que ele é um grande profissional, que ele volte pro futebol, que a gente tá com saudade do rival. Né, vamos, Silas tá aí, ó, comemorando estação do metrô e contratação já tem um tempo, então ele precisa voltar a ganhar outras coisas. Grande abraço, obrigado mesmo pro senhor estar aqui e manda um abraço pro Erasmo lá na Vila Matilde, grande São Paulino. Erasmo, um abração para você, para cada São Paulino que nos ouviu, nos assistiu, muito obrigado por tudo. Valeu, doutor. Obrigado, doutor Marco Aurélio Cunha. Valeu, obrigado, gente. Até mais. Obrigado. Obrigado. Aí, doutor Marco Aurélio Cunha, bom demais. E se ele tiver jantado o nosso Pepa no começo do programa, ele categoricamente jantou o nosso Maloca para fechar o programa, hein? Sensacional. Desculpa, Chiquinha, demorei muito. Olha lá. Olha lá, ô Bruno, vamos aí, Bruno. Enfim, amigos. Chegou a esposa para salvar o Elber. Vocês, é claro, o tio Luiz que nos acompanhou também. Recebi informação que o tio Luiz está na Bahia. Meu Deus do céu. Ó, gente. E eu quero dizer que eu já imaginava isso, né? Responder a todas as perguntas. Os São Paulinos aqui se fuderam. O Marco Aurélio até sobre CBF e seleção, mas acho que valeu demais, né? Bom papo e por isso essa audiência e a galera acompanhando. Então, considerações finais do nosso time. Eu começo contigo hoje, Silas Costa, depois dessa presença ilustre. Ô, Loredo, mais uma vez aí, cara, uma noite maravilhosa aí, parabenizar todos a galera da bancada aí, e falar que, cara, com o Marco Aurélio no comando ali, cara, como presidente, a tendência é a gente volte a dominar e assombrar o mundo do futebol aí, como a gente fez, né? Então o Marco Aurélio foi muito feliz quando ele falou que quando ele saiu ali em 2010 realmente tinha perdido um pouco a graça do futebol. São Paulo vinha de um tricampeonato ali onde praticamente o pessoal estava querendo acabar já com os pontos corridos, porque só dava São Paulo, fora 10 anos seguidos de Libertadores, né? Título mundial, campeão da Libertadores também. Então é isso aí tá breve para voltar. Como o Marco Aurélio falou, são 10 anos que a gente... Aliás, 8 anos que a gente não ganha título, mesmo assim a gente não foi ultrapassado internacionalmente e nunca caiu, né? Que é o mais importante aí, né? Grande abraço para todos aí, uma boa noite. Valeu, Silas. E deixa eu aproveitar ainda com toda essa nossa audiência. Eu vi o José Raul Gironde acompanhando, né? Nosso muito obrigado também. E agradecer a todos os parceiros que estão com a gente, né? A Opti-Óculos, que está com um trabalho especial nesse momento, mas atendendo também com o WhatsApp 974803878, a Banca da Andréia, que continua, né, atendendo você também ali no mercado, no 963202478, Bragança Embalagens, a Bora Viver, que já está programando viagens para o segundo semestre, né, a Renault, que tem um trabalho
fantástico também. Um abraço carinhoso ao seu Luiz, está na cidade de Amparo nos acompanhando. O Mori, lá do Palmeirense, Diogão, o Nenê do Bairro Rosário, enfim, os parceiros que estão com a gente continuam nessa batalha no momento realmente difícil. Então, foi legal demais poder ter hoje Marco Aurélio Cunha, hein, seu Wagner Neres. Calma que daqui a pouco já está na programação, em breve nós vamos ter um convidado palmeirense aqui também. Mustafa. Responsa. E daí você dá o troco na rapaziada, tá bom, Wagner Neres? Mustafa. Boa, obrigado. Parabéns. E pra mim? Parabéns. Espera um pouco, rapaz. Espera um pouco, moço. Tá abalado, moço. A gente agradece aí pela participação do Dr. Marco Aurélio e falar para o pessoal que estava acompanhando, hoje foi praticamente impossível a gente colocar todas as perguntas no ar, né? E também fazer. Na verdade, a gente ficou a semana inteira já pensando no que ia perguntar para o doutor. Infelizmente, o tempo é muito curto e a gente não conseguiu primeiro colocar no ar, e às vezes também aqui no WhatsApp bombou também, então pedir desculpa ao pessoal, mas agradecer a presença de cada um que esteve acompanhando o programa e falar que foi um programa épico, né? Uma coisa... Estamos em outro patamar, irmão. Estamos em outro patamar, irmão. Outro patamar. É isso aí, Maloca. Já levou uma dura da Bruna aí ou ela foi da risada da jantada do Marco Aurélio em você? Levou uma dura, cara, levou uma dura. Abri a garrafa de vinho aqui para ela veio só um brindar, cara, vai tomar um vinhozinho. Mas obrigado, pessoal, obrigado pela audiência, foi chique demais. Não tem o que falar, cara, não... assim, são pessoas ilustres no programa que elevam a qualidade. O duro é ter um São Paulino, cara, e o São Paulino ficou meio abobado, né, cara? O cara não... Até a pergunta do cara foi... A pergunta foi medíocre, cara. O cara podia ter sido mais produtivo, né? Olha lá, agora vai tomar um pedala Robinho. Vai tomar um pedala Robinho. Tchau. Mas foi show de bola, cara. Obrigado, pessoal. Eu quero ver quem você vai trazer no nível Corinthians, amigão. No nível Corinthians. Vampeta. O chefe da caceragem. Pode ser Vampeta. Pode ser Zé Elias, pode ser o Tite. Pode trazer o Tite. Eu ouvi nos bastidores que vou trazer o Neto para falar do Corinthians. O Neto. Que não deu tempo de fazer as perguntas, isso, aquilo. Isso porque a gente saiu para quase 2 horas de live. Não deu tempo. Quarta-feira, o jogo para trazer o torcedor. E a gente está aquela semana... Que jogo? Vamos de Palmeiras na quarta-feira? Pode ser. É o que mais dá audiência, né? É o que mais dá audiência. Não tem mundial. Mundial de 1971. Não tem mundial. Não tem mundial? Tá chegando. Torcedor palmeirense, Wagner, fazer assim, ó. O torcedor palmeirense pode responder depois na live. Eu estava pensando Palmeiras e River de 99. O computador vai ficar com as mãos livres? Você prefere o Zoom? Fechar o som aí. Quem tá falando aí? Fecha uma loca. Fala, Wagner. Por mim pode ser a semifinal de 99, dia que o Alex Monstro destruiu, o Alex Cabeção destruiu o jogo. E é a torcida que mais dá audiência, né, no Facebook, certeza. Até agora foi a que mais deu audiência e é a que vai ser de novo top. Você vai ver, põe lá. Wagner, sem querer interromper, mas segundo pesquisas na internet, o jogo que está sendo mais pedido é o descenso do Palmeiras na Série B, para a Série B. Não. E já recebi aqui mensagens de fãs e de algumas Bragantinas que o convidado corintiano poderia ser o Dinei. Dinei chique. Dinei é bom. Aí tem uma mulherada de Bragança que vai loucura, hein? Se a gente trouxer o Dinei nos Palmeiras. Manda ver. Meu Deus. Os caras também. É o seguinte, hein? Um abraço. O pessoal tá pedindo para passar Palmeiras e Asa de Arapiraca. Boa, Asa de Arapiraca. Também a gente estudar
né, a sugestão do Wagner aí, jogar para a rapaziada depois e trazer as desgraças do time também, né? Para que os torcedores adversários possam, né? Daí do São Paulo, vamos pegar os rebaixamentos, pô. Corinthians e São Paulo, pode mandar. Vamos aí. Rebaixamento, pô. Vamos passar os rebaixamentos. Rebaixamento. Entendi. Rebaixamento não tem graça, Zé Ruelo. Então, ó, vamos fazer o seguinte. Na quarta-feira, a torcida do Palmeiras e River Plate. Tá bom? Depois da outra semana, a gente estuda a possibilidade também de algumas desgraças. Fechado? Vamos ver isso aí. Diretor. Valeu, Loureiro. Um abraço. Valeu. Boa noite, galera. Valeu. Chupa Peppa, chupa galinha. Arena Serasa. Usa o campeão. Arena Serasa. Usa o campeão. O estádio é nosso. Olha, nesse time só tem fera. A equipe do esporte entra em cena e faz a festa da galera. E aqui Olha, e colocado no chão, pra você ter ideia.